bom dia! Vamos iniciar hoje, novamente, agora às 5h27, a nossa jornada de lives, Mulheres com Identidade em Cristo. Nós precisamos buscar ao Senhor, mulheres. Nós precisamos ter o nosso tempo precioso com o Senhor. E nós vamos acompanhar essa ferramenta preciosa que é o devocional Cartas para Deus, que o Senhor me instruiu a escrever, pela graça e misericórdia dele. E hoje, a música escolhida para nós iniciarmos é Eu Tenho Preparado para Você um Tempo Novo. Chama Um Tempo Novo, da Sulamita Alves. Porque o Senhor tem preparado para cada uma de nós um tempo novo. Grava isso nas tábuas do seu coração. O Senhor tem preparado para mim e para você, para nós, um tempo novo. Amém? Glória a Deus. A minha convidada de hoje, Camila, já está aí, porque nós estamos ativando mulheres para serem flechas do reino na vida de muitas e muitas mulheres e famílias. Amém? Glória a Deus. Eu vou pausar aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, Thaís, maravilhosa por aí. Bom dia, Márcia. Cacá já chegou. Bora lá, amém? E para você que tem o devocional, não tem problema se você já escreveu nesse dia. Você pode acompanhar a partir do dia que você está, porque ele é permanente, né? E o nosso tema hoje é Deus te fortalece nos dias difíceis. Em meio aos dias desafiadores, em meio àquele momento que você não sabe o que fazer, quem vai te fortalecer é o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa live de hoje. Amém? No nosso devocional de hoje, juntas! Glória a Deus! Manda aí para mais mulheres, vamos convidar mais mulheres. Eu vou aceitar aqui a Camila para ela. Aleluia, glória a Deus. Bom dia! Bom dia a todas, bom dia, Julie Menes. Bom dia! Deixa eu chegar um pouquinho atrás aqui, que aí fica melhor, né? Aê! Gente, honra, essa série de lives vai ser com as alunas, né? Não tem ninguém de fora, tem convidado de fora, tem as de casa mesmo, né, Cacá? Vou deixar você rapidamente se apresentar para a gente começar o nosso devocional, amém? Quem Tá quer? falhando um pouquinho o áudio para mim. Deixa eu pausar o som aqui. E aí, como é que tá para vocês aí o áudio, gente? Fala aí para nós. O seu tá normal, Cacá. Vou deixar você se apresentar rapidinho, tá? Quem que é a Camila? Bom dia novamente, pessoal. Eu sou Camila Rosa, né? E sou mulher, mãe, esposa, trabalho fora, sou dona de casa e sou aluna, né, do programa Transformadas. Entrei para o programa com a Julie, né, no início de fevereiro, e estamos aí nessa caminhada de autoconhecimento, fortalecimento emocional, também espiritual. E hoje é a nossa primeira live, eu sou a primeira convidada, estou muito honrada de participar e aguardando aí, ansiosa por toda semana, né? Nossa jornada de lives. Amém, glória a Deus. Lúcia, seja bem-vinda. Lá, Mulheres com Identidade. Fala esse tema, a gente traz aqui, né, a nossa base do versículo 8, que está lá em Salmos 28, 7. Você quer Sim. ler para nós, Camila? Sim. Deus te fortalece nos dias difíceis. É o Salmos 28, 7. Pode ler. Ai, amada, não peguei minha Bíblia. Eu vou ler aqui.
O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Nos dias em que você se sente fraca, lembre-se, Deus é a sua força. Ele sustenta seu coração e te levanta. E a pergunta, né, para a gente poder refletir, escrever e falar com o Senhor é assim: como você pode buscar mais a força de Deus no seu dia a dia? Camila, como você acredita que a gente pode buscar mais a força de Deus no nosso dia a dia? Bom, não tem como não ser através da orientação da palavra, né? O devocional, ele nos instrui bastante, porque, como você fez agora, né? Ele nos traz a indicação do dia, né? E ele também nos traz uma palavra para reflexão. Então, ao mesmo tempo que nós estamos meditando na palavra, nós também estamos praticando, né, ali aquela palavra naquele dia na nossa vida. E sempre na jornada da nossa vida, buscar a palavra do Senhor, a orientação através da oração e da nossa prática, né? Do nosso, que eu tenho falado muito, do nosso movimentar a partir da palavra, aquilo que o Senhor propõe para nós, nós nos movimentarmos. Exatamente, Camila. Glória a Amém. Deus. O que que acontece, gente? Porque também esse foi o primeiro ponto que eu coloquei, Camila. Buscar, né, mais força em oração, devocional. Por quê, mulheres? Bom dia, Daiane. Saudade. Tô procurando um fio, Jesus. Tá tranquila. Primeira vez. Como que eu tiro isso aqui, Jesus? Aperta na bolinha do meio aí, que tá normal. Vai trocando aí. Ficou preto e branco. Pode ir trocando que você acha um que encaixa. Pode ficar tranquilo. Mesmo. Então, a oração, o devocional, é o nosso tempo de devoção ao Senhor. O que nós estamos fazendo? Daqui a pouco nós vamos orar. E eu quero falar algo para vocês muito precioso dentro disso que a Camila falou. O movimento, ele cura. O movimento, ele traz vida. Então, você precisa entender no Senhor, quando você tem a prática da oração, como nós temos o devocional, da direção do Senhor, o que que acontece? Você vai entender qual o tempo e qual a estação que você está vivendo. E você vai entender qual o movimento que você vai precisar fazer naquele momento. Porque é fato que Deus fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. E muitas vezes esse movimento vai ser um movimento como nós estamos fazendo aqui agora, né? Eu tive um tempo anterior em que o movimento foi de estar mais plana, estar mais quieta, deixar fluir com direcionamento, com graça do Senhor, buscando sabedoria, cuidando, entende? Cuidando de mim, ou seja, um tempo mais quieto, mais plano. Aí vem a estação que pode ser um movimento que tem mais ação. Vocês estão entendendo? Nem sempre movimento vai ser só de fazer, 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 fazer. Você tem que fazer tudo, você tem que arrumar tudo, você tem que desesperar, tem que organizar tudo. Você está entendendo? Às vezes o movimento que Deus vai te pedir vai ser um movimento, se movimentar gradativamente, rumo, com propósito, rumo à promessa, mas um movimento de forma mais plana. Às vezes você é uma mulher que está agora, nesse período, no seu lar. Então, é o momento que você está cuidando do seu lar. Talvez Deus está trabalhando em você a paciência, a sabedoria, estar mais quieta, estar mais. Isso também é um movimento. Então, por isso é tão importante essa primeira prática que a Camila falou, e eu reforço aqui que a oração, que é buscar na palavra, o devocional, ele é isso, é devoção ao Senhor, é a prática da palavra. Quando a gente vai ler, se você for parar para ler todo o Salmo 28, é um salmo davídico. E aí, Camila, foi Davi que escreveu ele num dia que estava muito, né, desesperado para ele, muito desafiador para ele. Quando que passa por dias difíceis, por dias, né, desafiadores, por dias que você não sabe o que fazer. Então, Davi, ele
escreveu aqui, eu quero instruir vocês a ler depois sobre os 28. Peraí, então, despertador tocando aqui. Vocês estão escutando aí? Glória a Deus. Aqui tá cedo. Calma, vai dar certo. Então, daí começa a falar aqui, clamando ao Senhor. Né? Clamando ao Senhor por justiça. Peraí, gente, só desliguei esse despertador aqui. Pronto, tá dando para ouvir agora? Sim. O Lohan Gabriel pôs o despertador aqui. Acorda! Hoje começam as aulas. Hoje volta às aulas. Glória a Deus. Vamos que vamos, né? Então vamos lá. Então, estava dizendo que o Salmo 28, Davi escreveu no momento em que ele precisava muito de ajuda, da misericórdia do Senhor. Então, ele abre o coração do Senhor, ele fala o quanto ele precisa do Senhor e nós precisamos ser o nosso devocional. Então, esse movimento, a Camila falou muito bem, o movimento cura. Então, você se movimenta quando você faz um tempo de devoção ao Senhor. Quando você levanta às 5 horas, 5h30, você sabia que levantar cedo é espiritual. E faz toda a diferença na nossa vida, porque dia para o dia é outra. Então, eu quero te instruir a ler, porque não vai dar para falar hoje, mas a ler todo o Salmo 28, e aqui ele fala também sobre as injustiças que muitas vezes as pessoas fazem injustiça com você. E aí, como é que você se depara com injustiças? Davi aqui clama ao Senhor, falando: Senhor, eu não quero ser como os ímpios. Senhor, o Senhor tem visto as injustiças que fazem. Eu não quero ser assim. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja comigo. O Senhor é a minha força, é o meu escudo. O meu coração, Pai, confia no Senhor. E é do Senhor que eu quero. Amém? Então, você separa seu dia difícil, for como o que Davi está falando aqui, de situação, diante. Bom dia, mãe. Bom dia, Raila. Sejam bem-vindas. Diante de situações em que injustiçada, a oração, o buscar o Senhor, a devoção ao Senhor, acompanhar o movimento daquilo que Deus está fazendo é o que vai fazer toda a diferença. Hein? O segundo ponto que eu quero falar com vocês: estar em conexão com as pessoas certas. O que você me fala disso? Isso faz diferença em buscar força e difíceis nas nossas vidas. Tá falhando um pouquinho aqui para mim, não sei se para todas, mas acho que eu compreendi. Faz toda a diferença, né? As pessoas com quem nós vamos caminhar, com quem nós vamos escolher caminhar, as pessoas que nós vamos buscar inspiração e se espelhar, porque nós precisamos, né, de referências e pessoas com propriedade, com firmeza na palavra do Senhor, para nós nos inspirarmos, né? E também para ajudar nos fortalecer nessa caminhada. Porque o Senhor, ele nos fortalece, mas muitas vezes nós não conseguimos sair do lugar e nós não enxergamos aquilo que nós precisamos naquele momento, né? Determinado momento. E é onde que estarmos caminhando, sentando nas mesas certas, com as pessoas certas, né? Que venham nos instruir, nos fortalecer e realmente pegar na nossa mão e caminhar junto faz toda a diferença, né? Nos desperta, nos fortalece, nos alegra, nos inspira. E é muito importante essa jornada que eu estou, né, no programa Transformadas, com tantas mulheres, né, em busca de fortalecimento emocional, pessoal, profissional, espiritual. É muito importante, é muito enriquecedor. Cada vez, né, a gente se fortalece mais e aprendemos mais juntas e fortalecemos umas às outras.
Amém, amém, glória a Deus. Sabe o que acontece, gente? Eu falo isso muito com as mulheres e a Camila. Nós precisamos ser de verdade. Nós precisamos cada vez mais entender que nós somos mulheres de verdade. Não adianta nós querermos viver de fachada, como se diz. E entender que todas temos desafios, todas passamos por processos, cada uma está vivendo um tempo diferente. Está falhando? Então, peraí, deixa eu trocar. Eu passei por 4G. E agora? Me fala aí. Melhorou? Como é que tá agora? Melhorou? Melhorou? Melhorou agora? Ok. Eu fiz café foi cedo hoje, gente. Eita glória! Então, o que acontece? Essa questão da conexão com as pessoas certas, é o que eu sempre falo. Ore, busque ao Senhor. Melhorou daí, Thaís? Busque ao Senhor, beleza. As pessoas com quem você deve, pode caminhar e confiar. Eu sempre falo isso, né? Que as emoções, que a intimidade é a chave das emoções. Então, quando você entende que em primeiro lugar você precisa ter intimidade no Senhor e depois orar ao Senhor para que você tenha intimidade com as pessoas certas, para o Senhor te conectar, e isso vai te fazer também ter mais força nos dias difíceis, nos dias desafiadores, nos dias em que você precisar de uma mão amiga. Às vezes tem pessoas que você não vai conviver com elas todos os dias, mas você sabe que quando o Senhor colocar o nome dela na sua mente e no seu coração, você vai colocar ela e ela vai te ajudar. Ela vai ser uma luz para você. Esses dias eu tive uma visão assim, que eu um túnel, assim, eu me vi olhando e vi uma luz muito grande nesse túnel. Né? Que em nome de Jesus, todas nós possamos ser mulheres que somos luz no fim do túnel para muita gente. Tem muita mulher, muita gente precisando, né, de mulheres que são essa luz. E às vezes você pensa que você não tem, às vezes você não consegue, você pensa que você não é capaz. Mas quando você entende que quem colocou isso dentro de você foi o Senhor. Então, é por isso que é tão importante a nossa intimidade com o Senhor. Por isso é tão importante você se fortalecer nele. É importante você sentar, como a Camila falou muito bem aqui, sentar na mesa certa, certas, sabe? Porque o Senhor vai te instruir, levar a ter condições, entender que você é uma mulher de verdade. Você é uma mulher que tem sabores, sabores. Você é uma mulher que pode sim se permitir ser vulnerável, porque vulnerabilidade é força. Como diz René Brown muito bem, vulnerabilidade é coragem. E é preciso coragem para ser imperfeito. Não é verdade? Eu falo, né? Nós somos perfeitamente imperfeitos. Perfeito é só o Senhor. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente olha para as redes sociais e a gente vê um mundo onde as pessoas querem viver um mundo perfeito. Olha para a vida dos outros e acha que a vida dos outros é perfeita. E tem muita gente que consegue passar, só acredita quem quer. Então, um outro ponto que eu quero falar com vocês, o terceiro ponto, nós falamos o primeiro ponto para buscar força no Senhor, a oração, o devocional, a busca nele, a conexão com pessoas, caminhar com as pessoas certas, buscar nele, porque isso, com as pessoas certas, como a Camila falou muito bem, vai ser emocional para você. Você vai aprender não só com a mentora, mas também com as pessoas da mesa, porque cada um vai compartilhar. E o terceiro ponto, caminhar, porque eu falo diariamente, caminhar diariamente, todos os dias, cada milésimo de segundo, em espírito e em. E eu me arrisco a falar que é um dos mais desafiadores em todo o tempo. O que você me fala sobre isso, Camila? Como você disse, assim,
muitas coisas nós nos identificamos, né? Nós encontramos no outro ali, na parceria, problemas, né? Que se identifica, sentimentos, emoções, mas depende de cada um de nós, né? Levantarmos, erguermos a cabeça e dar ali os primeiros passos e buscar se conhecer, saber o que que eu tenho que fazer, né, na minha vida para melhorar, para alcançar aquilo que assim que o Senhor tem de propósito para nós, porém nós precisamos, né, correr atrás, seja do seu sonho, seja do seu melhoramento na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, com o familiar, no quesito que for, no aspecto que for, financeiro, algo tem que acontecer e tem que partir da minha prática. O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso fazer para começar? Porque eu preciso começar, né? Eu preciso ter consciência, ter embasamento, né? E eu preciso sair do lugar e o que que eu vou começar a fazer? Mudar a rotina, mudar pensamentos, né? Aprender a dominar a nossa mente, que ela tenta muito nos sabotar, né? Pessoas que vão aparecer ali no meio do caminho, que às vezes vai querer te tirar de ideia. Então, começa tudo de novo, né? A palavra do Senhor, a oração, com quem eu tenho me relacionado, em quem eu tenho buscado referências, né? Parcerias que vai estar caminhando nessa jornada comigo. Exatamente. E essa questão que a Camila falou é algo muito importante, porque Deus habita dentro de cada uma de nós. Se você entende que quando você se levanta, ele começa a te conectar com pessoas, você está recebendo o melhor que Deus tem ali dentro de cada pessoa. Júlio, mas tem pessoas que não entregam assim, coisas boas de Deus. Aí você vai ter intimidade com a pessoa, entende? Não vai. E você vai entender que com você, tá? É fácil, né? Talvez em algum momento eu vou decepcionar, que eu vou decepcionar, tudo certo, mas o que eu falo é o quê? A questão é, não deixa, não, a questão é, não é sobre decepcionar, ou decepcionar, é sobre desvio de caráter. Então, a partir do momento que você está conectado com as pessoas que o Senhor te instruiu, o Senhor vai usar essas pessoas para poder te moldar também para o propósito que ele tem para a sua vida. Porém, existem pessoas que nem sempre vão ser somente usadas pelo Senhor. E a gente sabe que o inimigo também usa, porque o inimigo das nossas almas, ou seja, a alma que está conectada à mente, ele vai sempre te tirar de ideia. Então, ele também vai usar pessoas para querer te tirar do propósito de Deus, do propósito que o Senhor te confiou. Entende? Suponhamos se a Camila, em algum momento, tivesse crítica na vida dela e por conta das críticas que ela teve, ela não estivesse aqui hoje, ela estaria abortando o propósito que Deus tinha para a vida dela de estar aqui hoje. Porque o Senhor tinha um encontro marcado conosco aqui hoje. Jesus está aqui conosco hoje. E que você possa, do dia 4 ao dia 9, olha para vocês entenderem. O número 4 traz a representatividade das portas abertas. E o 9, ele representa o nascimento, o novo que foi gerado. Então, quer dizer que durante a semana nós vamos estar gerando algo muito precioso e muito poderoso. E que você disse, que você possa convidar mulheres para fazer parte disso que está sendo gerado. E talvez o inimigo vai te trazer cansaço, vai te trazer desânimo para acordar, mas você vai falar assim, eu estou pegando algo precioso, Senhor, e eu não estou sozinha, eu estou com outras mulheres junto comigo. Amém? Amém. Deus, e isso é caminhar, eu disse aqui no terceiro ponto, em espírito e verdade. Isso que a Camila falou, observar o que cada pessoa tem. Você vai aprender com as pessoas, não é só com aquilo que ela faz de bom para você, mas também com aquilo que ela fez que muitas vezes marcou, porque você vai aprender o que não. O Senhor nos permite passar por situações, porque a gente vê aquela situação e fala assim, eu sei exatamente o que eu não posso fazer com o meu próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Eu estou me amando,
Eu preciso amar o próximo, ok, mas se alguém está fazendo algo comigo que não me fez bem, eu preciso aprender com ele. E quando você aprende, você sabe o que não fazer com as pessoas. Porque quando você passar por uma situação parecida, você vai falar assim, nossa, eu entendi. O seu espírito, olha só, caminhar em verdade. Como eu dizia, eu me arrisco a dizer, para mim, é um dos mais desafiadores. Por quê? Porque o tempo todo, diante das situações, dos dias desafiadores, das controvérsias, é lembrar no nosso espírito que o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o nosso socorro bem presente. É Ele que precisamos buscar. E talvez Ele vai te instruir a dar uma de alguém para orar por você e tá tudo bem, mas foi Ele. E caminhar em verdade é entender que muitas vezes você vai querer falar não, sim, mas muitas vezes você vai sim, mas vai ter que falar não. É caminhar com a verdade de Cristo, é entender que existe mentirona, existe mentira. E isso não é fácil, é desafiador, porque até mesmo, por exemplo, quando alguém liga, né? Ah, eu falar que eu não tô. Se eu ou você falamos o fulano não está, nós já estamos mentindo. Vocês estão entendendo, gente? Então, por isso que eu falo que esse terceiro ponto para caminhar em verdade nos fortalece para os dias desafiadores, nos faz cada dia mais entendermos quem nós somos em Deus e quem Ele é dentro de nós, esse Deus que habita dentro de nós, que e que prioriza a verdade. Amém? E que em nome de Jesus sempre priorizar e entender que em nenhuma existe a perfeição dos filmes, dos contos de fadas e muitas vezes de redes sociais. Amém? Glória a Deus. Cacá, tem algo a mais que você, que você sentiu no seu coração que está conosco? Sim, é aquilo que a própria palavra nos diz, né? Que o Senhor, ele não nos garante, ele diz que nós teremos lutas, né? Mas que ele promete estar conosco. Que nós não teremos, não deixaremos de termos dor, mas ele garante que ele nos sustentará e ele nos carregará e nos fortalecerá, né? Ele nos dá essa força e às vezes a gente não encontra, mas ele reaviva, né, isso dentro de nós, reativa essa força e somente ele mesmo que nos fortalece. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, mulheres. Vamos orar, Jesus. E eu quero que você, né, coloque hoje aqui o propósito principal, o para que você está. Coloque, Senhor. Senhor, propósito hoje com essas mulheres, Pai, porque eu quero buscar isso no Senhor. Eu quero que o meu espírito, em primeiro lugar, seja depois, Pai, colocar diante da tua presença, Senhor. E eu estou passando esse momento desafiador que eu estou passando agora. Júlia, eu não estou passando por momento desafiador nenhum. Então eu quero, Senhor, colocar diante da tua presença a minha vida, sem gratidão, a alegria que eu estou, o momento de contentamento que eu estou vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, não existe nada que você não possa colocar diante do Senhor. Exatamente tudo nós devemos colocar diante do altar, porque é Ele que nos fortalece. Então, seja um descontentamento, seja um dia difícil, desafiador, um dia, Tatá, seja uma alegria, um dia leve, porta, exatamente tudo. Nós colocamos, entregamos diante do Senhor. Amém? E agradecemos, agradecemos pelo tempo e pela graça das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Quero agradecer, viu, Cacá? Muito obrigada de todo o coração pelo Eu seu que dispor, agradeço. né? Servir.
Maravilhoso. Amém. Eu vou tirar os comentários aqui rapidinho pra orar, tá? Aleluia, glória a Deus. Peraí. Isso, gente, peraí que agora eu tô apanhando aqui. Ah, tá. Amém. Faz um coraçãozinho aí, Cacau, para vocês postarem e marcar a gente. Tira um print aí, alguém para mim. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, maravilhosas? Vamos respirar fundo, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por estar aqui conosco. Pai, como nós oramos antes, Paizinho querido, assim como nós, Pai, falamos a Tua palavra aqui durante, Senhor, essa live. Pai, eu declaro em nome de Cristo Jesus que essa não é apenas uma live, mas seja um tempo de ativação. Um tempo de cada mulher que está aqui, em nome de Jesus, enxergar, Pai querido, aleluia, glória a Deus, o tempo e a estação que o Senhor tem para cada uma. Pai, nós agradecemos, Paizinho. Colocamos diante da Tua presença a nossa semana, Papai querido. Pai, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, Pai, segundo o Teu propósito, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te honrar, para Te glorificar, para exaltar o nome. Sabemos que algo será gerado nessa semana. Pai, imprime em nós, em nome de Jesus, mulheres com identidade em Cristo, Senhor. É isso que nós somos, Pai. Mulheres com identidade em Cristo. Por isso nós declaramos que a nossa identidade está no Senhor. Pai, capacita cada mulher que está aqui, Senhor. Capacita cada mulher, Senhor, com discernimento e sabedoria para resolver decisões que precisam ser tomadas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a clareza, Senhor, da vida de cada mulher. Senhor, abençoa, Pai, a vida com o coração disposto em servir, Pai, estando aqui nesta manhã. Abençoa cada aluno, cada mulher que se dispôs a estar aqui. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, Pai, do Teu altar e do Teu serviço, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, graças e declaramos um dia abençoado. Declaramos a força do Senhor sobre as nossas vidas e sobre o nosso lar, Pai. Declaramos uma semana de vitória para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Firme e forte. Convida mais mulheres, né, para estar conosco. Deixa eu ativar aqui novamente os comentários. Me fala aí, foi bem você? Agora, deixa eu te dizer algo. Sempre que Deus quer fazer algo novo, algo diferente, Ele vai mover situações inusitadas. Talvez você nem tinha visto que nós iríamos iniciar esse devocional, né? Ou talvez você viu que foi desafiador para levantar, mas você conseguiu, levantou e está aqui. O que eu quero te dizer é que quando a gente se põe a fazer algo, a gente faz. Levantar pela manhã, como eu disse, logo cedinho assim, é nós mostrarmos para o Senhor quanto Jesus, o Senhor, é a nossa primícia. Jesus, o Senhor, é o que eu tenho melhor. Por isso eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, render graças ao Senhor e estar aqui, porque o Senhor é o que eu tenho de melhor. Por isso eu quero te colocar como primeiro na minha vida. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui, né? Convida mais mulheres para amanhã. Amanhã, às 5h27 da manhã, novamente. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Com Deus, obrigada a todas. Tchau, tchau.